Seja bem-vindo a mais um episódio do Youngcast. Que alegria receber você aqui. Nós estamos indo agora para mais um episódio da nossa tour aqui em Portugal. Eu estou muito contente com todo o carinho que nós temos recebido aqui, porque vocês sabem, o Youngcast, ele é o podcast que realmente impacta a vida das pessoas. O Youngcast é o podcast que chegou para fazer a diferença. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o André Young e é claro, eu serei sempre o seu anfitrião aqui nesse podcast. A cada novo convidado, a cada nova entrevista, eu vou segurar nas tuas mãos e nós iremos juntos em uma jornada de fé e espiritualidade, aprendendo e crescendo cada vez mais com todo o conteúdo que os nossos convidados eles nos trazem e agregam para a nossa audiência. Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve. E outra coisa, você sabe que tem um sino aqui nesse canal que ele faz chegar a informação até você. Olha só que legal. Imagina você receber a notificação de que o Youngcast está ao vivo. Isso é bem simples, é só você ativar o sino de notificações aqui em nosso canal e ao ativar esse sino, toda vez que eu chegar com um convidado novo, você será notificado e notificada. Nosso Instagram, nossa produção vai inserir para vocês aí o QR Code na tela, Instagram que nós estamos indo agora para 1.200.000 seguidores. E o que é isso, Young? São números? É claro que não, é muito mais que isso. São 1.200.000 pessoas que são alcançadas todos os dias através daquilo que nós entregamos lá no Instagram. A internet está aí, cada dia que passa as pessoas estão consumindo mais os cortes de podcast e nós ficamos muito alegres, muito felizes de saber que nós somos uns dos que as pessoas mais assistem, nós somos uns dos que as pessoas mais consomem. Isso é muito importante. Então não se esqueça de ir lá no nosso Instagram, segue lá, acompanha todas as novidades que a nossa equipe sempre posta, o pessoal que está aqui pela produção posta stories, faz os make-off, e aí você consegue acompanhar tudo lá. Tá bom? TikTok também, você consegue acompanhar, é só apontar a câmera do seu celular para o TikTok e aí você será direcionado para que você acompanhe os cortes do Youngcast lá também. Nossos agradecimentos é a empresa Divertitur Mix, né? Que é a empresa que tem feito toda a nossa tour aqui em Portugal, tem cuidado de nós. Eu quero agradecer muito ao carinho da empresa, da Gislene, é uma empresa maravilhosa que você quer vir para Portugal, você não precisa de muita coisa não, você precisa só de alguém que consiga te direcionar para os lugares que você deseja ir. Então a Divert Mix Tour, ela vai montar o seu roteiro e você vai ter uma facilidade para curtir mais a sua viagem sem se preocupar com o roteiro, com GPS, com o restaurante que vai almoçar, hotel que vai se hospedar. É só deixar com a Divert Mix Tour que eles cuidam de tudo. A Essencial Media é a nossa parceira também, ela está registrando todos os momentos, os bastidores aqui da Tour do Youngcast em Portugal. E é claro que nós queremos que você também aprenda a registrar os seus momentos, porque quando você registra um momento, você eterniza a memória. A nossa recomendação está aqui na descrição, Divert Mix Tour e a empresa Essencial Media. Nós estamos gravando esse podcast aqui diretamente do estúdio DNA, olha só que legal. O estúdio DNA oferece para você a melhor qualidade audiovisual. Nesse estúdio, você vai encontrar câmeras Blackmagic, microfones Shure, toda uma iluminação com a qualidade que vai gerar para o teu podcast muito conteúdo, vai enriquecer o teu conteúdo, gerando valor para a sua audiência. Se você quer entrar no mercado de podcast, se você quer gravar com qualidade, aqui em Portugal, a melhor recomendação para você é o estúdio DNA, é no espaço DNA. Aqui você vem, tem espaço para evento, tem espaço para você gravar o seu podcast e assim como eu, ter uma qualidade no seu conteúdo. Eu estou recebendo um convidado muito especial hoje aqui, ele é brasileiro, tá lá no quintal de casa, tá lá em Alphaville junto comigo e nós nos encontramos aqui em Portugal. Ele já foi lá no meu estúdio em Alphaville, só que não nos conhecemos lá. E chegando aqui eu tive a honra de conhecê-lo. Ele que tem feito uma grande diferença não só aqui em Portugal, mas por toda a Europa. Lá no Brasil ele tem um ecossistema onde esse ecossistema é o pilar para muitos experts. São pessoas que confiam no trabalho dele para fazer seus lançamentos e para utilizarem os espaços da empresa dele, que é uma empresa maravilhosa. Eu estou recebendo aqui ele que é estrategista de marcas de alto... Olha só isso aqui.
Olha isso aqui, produção. Não, hoje aumentou o passe do Young Cash. Ele é estrategista de marcas de alto valor. Ele é empresário no ecossistema X-Create. Olha só que legal. A X-Create é o ecossistema que tem sido diferencial na vida de muitas pessoas. Ele que é casado com a Viviane, pai da Helena, da Júlia e da Letícia. E o avô, que eu já percebi que é o avô babão da Radassa. Receba o meu querido amigo Thiago Coelho no Young Cast. Bem-vindo, irmão. Obrigado, meu amigo. Gratidão pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui com você. Cara, o prazer é todo meu te receber. Você vê, né, cara? Lá em Alphaville a gente não deu de se encontrar, mas nos encontramos bem aqui em Portugal, conversamos bem. Quando é pra acontecer, acontece, né? não adianta correr. Não adianta correr. Agora, fala uma coisa pra mim. Eu já vi que você é babão mesmo, né? Não tem como. Avô da Radassa. Quantos meses tem a Radassa? A Radassa faz um ano daqui a 15 dias. Eita. Aí você vai pra lá ou ela está aqui na Europa? Não, ela tá lá, não vou participar, mas ela vem pra cá em junho. Ela vem ficar junho, minha filha e minha neta vem em junho, julho e volta em agosto. Porque ela tá grávida de novo. E aí, legal. Final de setembro, outubro, já vai pra nascer. Aí talvez eu vá pro Brasil também de volta. Aí ficar lá com ela. Quando é assim, se é 30 dias, né, da neta, você já separa 15 da sua agenda pra não aceitar, é só dela. Fato, com certeza. Você dedica o tempo especificamente pra sua neta. E ainda mais porque você falou uma coisa muito interessante, né? Que a gente precisa eternizar, né, algumas memórias. Então, precisa de muita qualidade para a criança conseguir eternizar o sentimento que ela está gerando. Então, vai ser com muito impacto. Cara, eu acredito muito nisso, acho que é importante demais a família e parabéns por ser esse cara, o cara de família, eu acho que isso é o pilar, né, cara? Quando você constrói uma família, quando você está na frente da família, porque o cara que pode ser descrito como campeão não é o cara que toca um negócio milionário, mas é o cara que toca uma família, porque a família é tudo. Vamos entrar agora aqui que eu tô com algumas perguntas aqui que eu quero muito te fazer para enriquecer ainda mais a nossa audiência. Bora. Cara, nós vivemos hoje num século onde muito se fala sobre aquele que ganha e aquele que perde, Sim. né? Todas as pessoas, elas estão, todas as pessoas, elas estão em uma corrida, em uma busca incessante para se tornarem vencedoras, para vencer. Todo mundo quer vencer na vida, todo mundo quer dar certo na sua profissão, todo mundo quer dar certo no seu relacionamento, todo mundo quer dar certo na sua vida sentimental. Isso é um fato. Nenhum ser humano nasce com a intenção de perder algo ou se tornar alguém que perda com frequência, seja um perdedor. Todas as pessoas querem ser vencedores. Só que nem todas as pessoas vencem. Sim. Nem todas as pessoas conseguem. Algumas, de fato, perdem e perdem de forma costumeira. Perdem com uma certa frequência. Sim. Mas eu queria entender o que, de fato, é essa definição. O que define quem é realmente o vencedor para quem é o perdedor? É o objetivo final? É o motivo da corrida? O que, de fato, define? Eu tenho um ponto de vista, para vencer, todo mundo nasceu para vencer, mas nem todo mundo nasceu para ganhar. Porque vencer é promessa. Nós somos vencedores em todas as coisas, não são em algumas, não é em metade, nem numa parte. São em todas as coisas, isso é uma promessa. Agora, ganhar não. Para ganhar, o que determina quem ganha e quem perde, na minha percepção, é quem responde mais rápido às oportunidades que não é para si. Porque as oportunidades que não é para mim, elas retardam o resultado das oportunidades que de fato são para mim. Então, todo mundo nasceu para vencer, mas para ganhar, só aqueles que realmente entenderam que existem oportunidades todos os dias, mas nem todas são minhas. Cara, isso aqui é brilhante. Ou seja, a pessoa que de fato é uma vencedora é a pessoa que sabe identificar a oportunidade, não a oportunidade certa, não a oportunidade para ela, mas a pessoa que tem um radar ativo para ela identificar a oportunidade que vai atrasá-la. Exatamente. É exatamente isso que acontece não só nos negócios, mas em qualquer área da nossa vida. Um relacionamento, por exemplo, se você não conseguir identificar, eu sou homem, então vamos supor que quando eu estava em busca, né, da minha esposa, né, que de fato não foi assim que aconteceu, mas vamos supor que foi. Estava em busca da minha esposa ali, eu quero me relacionar com alguém para que eu possa casar, ter filho, construir uma família. Então, o que eu precisava? Identificar quem não era a minha esposa. Por quê? À medida de que eu não conseguia enxergar a oportunidade de um mau relacionamento, eu dificilmente ia
a me aproximar da oportunidade de um bom relacionamento. Então, existem pessoas que estão retardando os relacionamentos, tem gente que está retardando os seus negócios, tem pessoas que estão retardando as suas emoções porque não estão detectando as oportunidades que estão afastando elas do que realmente elas querem. Ou seja, ao invés de ter uma busca incessante para encontrar aquilo que é certo, a oportunidade que é certa, saiba primeiro identificar o que não é para você, Exato. o que não te serve, não te encaixa. Dos meus 14 até os meus 18, 20 anos, eu tinha clareza do que eu queria. Dos meus 20 aos meus 30, eu tinha clareza do que eu queria. Dos meus 30 para agora, 41, uma das grandes certezas do que eu tenho é de fato aquilo que eu não quero para minha vida. Quando eu tenho clareza do que eu não quero, eu consigo caminhar mais rápido para aquilo que eu quero. Isso é importante porque, por exemplo, quando você fala que no começo da sua vida você tinha uma garra, na metade você tinha outra, enfim. O caminho, isso revela um caminho, isso mostra um caminho, isso mostra um processo. E todos nós estamos nessa vida aqui, obviamente, para quê? Para cumprirmos o nosso propósito, para, às vezes, identificarmos o nosso propósito, né? Porque tem pessoas que levam um certo tempo para entender sua identidade, identificar seu real propósito. Mas o fato é, todos nós estamos em um caminho. Sim. E já que nós estamos em um caminho nessa vida aqui, nesse tempo que está estabelecido para todos nós, qual é a parte mais importante do caminho? Essa parte é o início, quando você define o destino? Essa parte é a metade do caminho, quando você começa a cansar e parar pode ser algo impeditivo para que você chegue no seu objetivo? Ou não? A melhor parte é quando você conquista, vence, você realmente vive aquilo que nasceu para viver. Qual é a melhor parte? As pessoas acabam tendo uma percepção errada do fim das coisas. Porque tá todo mundo olhando para o resultado final. A questão é que a maioria não aprendeu a se apaixonar pelo caminho, pelo processo. Então eu digo que no caminho, nessa jornada que a gente está vivendo, dessa vida, o que torna a gente mais propício a vencer é aprender a desfrutar desse caminho. As pessoas não têm feito isso, elas têm olhado para o resultado e elas têm esquecido que o processo da vida é o que torna o fim melhor do que o começo. Então, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo da escalada de uma montanha. Inclusive, eu escalei uma montanha recentemente, gigantesca, com o pessoal do Legendários. Foi, assim, uma experiência surreal. E o lema, inclusive, é desfrute o caminho do Legendários. Isso é muito interessante porque coincide muito com aquilo que eu acredito. Se você for escalar, por exemplo, o Monte Everest, tá todo mundo olhando para o topo da montanha. Mas se eu chegar de helicóptero no Monte Everest e me colocarem lá, eu vou descer do helicóptero e eu não vou conseguir ficar mais de 3 horas vivo lá em cima, porque o ar é rarefeito, o fluxo sanguíneo, o fluxo de ar, ele vai diminuir, meu metabolismo não vai dar conta e eu vou morrer. Agora, se eu escalar o Monte Everest, lá se eu não me engano tem 3 ou 5 checkpoints, de acordo com o que eu vou subindo, que eu vou escalando, o meu metabolismo vai se adaptando, meu fluxo sanguíneo, meu fluxo de ar vai se adaptando, e quando eu chegar no topo do Everest, eu consigo ficar 3 dias lá. Por quê? Porque eu tive um preparo no processo. E é isso que separa os homens dos meninos. O que separa o homem do menino é algo chamado caminho, é algo chamado processo. O processo é o caminho mais rápido para o sucesso, mas as pessoas estão achando que o processo é o que afasta elas do sucesso. Por isso que a gente vive numa geração tão imediatista. Todo mundo quer agora aquilo que precisa ser passado por um processo de maturação. Então, se eu não passo pelo processo, dificilmente eu chego no sucesso. E aí, quando eu olho só para o sucesso, que é o que a maioria das pessoas fazem, olha para o topo da montanha, eu paro de desfrutar do processo. Eu não me apaixono por ele, eu não vivo ele, eu não desfruto dele. E aí, dificilmente eu vou chegar no fim que eu quero, porque eu me perco no meio dele. Cara, isso que você falou eu achei fundamental, porque é aquilo, se colocar o cara com um helicóptero em cima do monte, né, da montanha, esse cara, ele basicamente pegou um atalho, que é o caminho mais curto. Ele achou uma forma de burlar para que ele não precise passar pelo processo e pegar o caminho mais curto. E qual é o perigo de pegar o atalho? Qual é o perigo do caminho mais curto? É muito interessante, né? Porque se atalho fosse bom, não chamava atalho, chamava caminho. E as pessoas acabam não compreendendo e tentam burlar por via de regra, né? Eu quero tornar o caminho mais curto, pego um atalho. Só que elas não entenderam que o atalho, na verdade, te leva para um caminho mais longo. Porque o atalho, na maioria das vezes, vai fazer você retornar para o começo da fila. Eu, de fato, já vi muitas pessoas pegando atalho. Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas que, em várias vezes na minha vida, eu tentei pegar atalho. E onde o atalho me levou? Para o começo da fila. Só que de uma maneira não tão perceptiva assim.
Então a gente pega um atalho achando que vai pegar um caminho mais curto, quando a gente vê, a gente está no final da fila e a gente diz o que aconteceu. Então o perigo de se pegar atalho é você voltar para o começo da fila e não perceber. E passar 10, 15, 20 anos e você tá parado no mesmo lugar, achando que é esperto, mas no fim das contas, você é o único que ficou para trás. Porque o caminho mais rápido para o sucesso é o processo. Então não existe atalho para quem quer vencer. Existe atalho para quem quer permanecer onde está. Cara, quando a gente fala sobre caminho, eu acredito que isso se aplica a muitas outras coisas, como, Sim. por exemplo, casamento, né? Tem muitas pessoas que, elas, conforme elas vão tendo mais um caminho, vão tendo tempo de vivência em um relacionamento, em um casamento, essas pessoas, elas passam a desenvolver o que de fato é o amor. Elas começam a criar consciência de que, cara, o amor é uma escolha, você escolhe amar alguém, você decide amar alguém. Boa. Parece que toda pessoa que já está há um tempo casado, quando você vai conversar com ela fala justamente sobre isso, que não, quando eu casei, eu achava que era amor, mas não era, era paixão. O amor eu desenvolvi no caminho, o amor eu desenvolvi nesse processo, nesses anos juntos, nos conhecendo. Nesse quesito, nesse sentido, sobre relacionamento, sobre casamento. Qual é a importância, cara, da construção do caminho, da construção de um relacionamento, da construção de um casamento? É muito interessante você falar sobre isso, porque é o seguinte, amor é decisão, paixão é sentimento, é sensação para um sentimento. Só que o que vem antes dessa sensação? O que vem antes da paixão? O que vem antes da paixão? Tem alguma coisa que vem antes. É algo chamado admiração. Você só se apaixona por quem você admira. Porque você Então, admira. eu posso admirar seu cabelo. Sim. Eu me apaixono por você por causa do teu cabelo. Eu posso Sim. admirar a tua inteligência, a tua fala, a tua postura, tua beleza. Eu Sim. posso me apaixonar a partir de uma admiração por qualquer coisa que seja. Mas sem admiração, não há paixão. Quando a paixão acaba e eu decido amar, porque a decisão de amar é você, independente de... Eu sei que tem defeito, eu sei que o cabelo é bonito, mas quando acorda tá desarrumado. Eu sei que a barba tá feitinha, mas depois de uma semana ela não tá mais. A roupa é nova, depois ela rasga. Então, quando eu não compreendo que, de fato, eu preciso, independente de... Eu preciso continuar decidindo todos os dias estar com essa pessoa, eu não vou ter o amor... Só que eu não consigo permanecer dessa forma se eu não permanecer com admiração. Então, o que acontece? O caminho, a jornada do matrimônio, do casamento, do relacionamento, ela é pautada em alguns pilares, eu acredito. E um dos principais pilares é, de fato, a admiração. Só que um homem, vou falar do homem, falar do meu lado aqui. Um homem, dificilmente, ele permanece admirado pela mulher se ele não cumpre alguns princípios. De devolver para ela aquilo que ela oferece. Ou de devolver para ela aquilo que de fato ele precisa devolver. Né? Que às vezes nem sempre ele entende que ela merece algo. Por isso que a decisão de amar é independente daquilo que eu não enxergo. A decisão de amar é independente. Esse ponto, na sua visão, por exemplo, é o que faz algumas pessoas elas não entenderem, às vezes, pequenos problemas que tem no relacionamento, no casamento, e as pessoas separarem tanto como nos dias atuais? Você acha que é essa falta de compreensão desses pequenos detalhes? Sabe, a gente vive numa geração com muitos desafios, até por questão dos pais, né? Não vou entrar nesse mérito a princípio, mas a geração que a gente vive é uma geração doente, uma geração conturbada, é a geração da troca. Por exemplo, eu tenho 41 anos. Na minha época, quebrou, conserta, rasgou costura, estragou, arruma, era dessa forma. Hoje não. Hoje, rasgou, joga fora, quebrou, compra outro, não gostei, troco. Então, os relacionamentos se tornaram superficiais como roupas. Os relacionamentos se tornaram superficiais como brinquedos, como algo que é fútil na vida. Então, por ser muito fácil para que eu possa substituir, é mais fácil ainda para que eu tenha esse entendimento de que eu não preciso manter. Então, quando a gente se coloca nessa questão, falando dos dias atuais, existe muita separação, existe muito desprendimento, porque as pessoas realmente estão acostumadas em todo a trocarem, a substituírem. Né? Tem uma fala que é muito forte, eu não lembro quem é o autor dessa fala, mas diz o seguinte, que da maneira que nós fazemos nós fazemos todas as coisas. Então, se a roupa rasgou, eu troco. Se o negócio quebrou, eu compro outro. Se aquilo não tá mais legal para mim, eu troco. Se a amizade não tá do jeito que eu quero, eu arrumo outro amigo. Os relacionamentos, né, têm sido da mesma forma. Por isso, a curva tão acentuada de separação, de pessoas que estão se desprendendo. Mas de onde vem isso daí?
Se você admira uma pessoa, você não quer ela longe de você, você quer ela perto. Então, quando a admiração é evidente, o relacionamento, ele é permanente. As pessoas acabam não olhando para isso. Então, em vez de eu substituir, ainda que eu seja dessa geração, ao invés de eu substituir pela admiração que eu tenho, eu quero manter. Eu desejo estar perto. Então, a admiração é um fator decisivo. Eu acho que a vedação da onde está vazando a água ali naquele cano é a admiração. Eu acredito que tenha mais fatores, mas a admiração acho que é a principal, principalmente para a geração que nós temos hoje, porque a gente só não troca o que a gente admira. Agora, nesse ponto justamente de relacionamento, qual é a importância da mulher na vida de um homem? Por que um homem ele tem que ter essa visão clara do quanto ele precisa de uma mulher? Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Homem sem mulher não é homem. Homem sem Homem mulher sem não mulher é é homem. menino. Homem sem mulher é menino. É fato. Homem sem mulher é menino. Eu vou dizer, a mulher, ela é de fato crucial para a vida de um homem que quer chegar em lugares altos. E vou dizer uma coisa pra você, existem esferas na vida de um homem que só desbloqueiam depois do relacionamento e depois do casamento. Tem homem que não consegue avançar para alguns níveis, ir para o próximo nível que tem preparado para ele, simplesmente porque ele ainda não fez essa transição. Ele não entendeu que sem a mulher ele não vai. Tiago, mas por que sem a mulher ele não vai? Porque a prosperidade está na mulher. A frutificação está na mulher. O homem tem a semente. A terra fértil não é o homem, a terra fértil é a mulher. O homem carrega a semente. Mas quem frutifica não é o homem, é a mulher. Então, a questão é a seguinte, existem esferas na vida de um homem que ele só vai alcançar à medida de que ele entenda que a terra fértil que ele precisa não vai se encontrar nele. Vai se encontrar na mulher que, de fato, às vezes está perto, ele tem nas mãos, mas ele ainda não apertou isso aí. Esse ponto justamente sobre a questão da mulher ser essa terra fértil, quando você fala isso, é incrível, né? Você percebe nos detalhes. Por exemplo, se você for no mercado e faz uma compra. Você chega no mercado, faz uma compra, lá a mulher te fala, você tem que comprar isso aqui, ó, carne, frango, Você chega em casa com uma sacola cheia de compras e a mulher tem a capacidade de te devolver um lar, uma janta, uma família reunida. É incrível esse poder de gerar que a mulher tem. Você olha e fala, pô, eu fui no mercado, só comprei, nem sei por que ela pediu pra eu comprar isso aqui, nem sei por que eu tinha que comprar esse tempero, compra aquilo, compra... E aí você percebe no cuidado da mulher o quanto ela tem essa capacidade de gerar. Você, na sua visão, você acredita que os homens desse século atual, eles têm esquecido um pouco sobre essa importância do quanto a mulher é necessária, do quanto o que a mulher faz, por mais que seja uma ação simples, ela é extremamente transformadora na vida dele? Cara, os homens não têm só esquecido, mas eles têm banalizado. Entenda o seguinte, esse problema da banalização do que a mulher representa na vida do homem não está vinculada só no relacionamento homem-mulher, marido-esposa, mas também está pautada no relacionamento mãe-filho. Entenda que o homem não deixou de desprezar a mulher-esposa apenas, não deixou de desvalorizar a mulher-esposa, simplesmente, mas deixou de desvalorizar a mulher-mãe também. Porque tem um grande gap, um grande espaço entre os relacionamentos do filho com a mãe hoje em dia. Você vê que a maioria é distante. A maioria dos filhos, ele tem uma troca muito interessante também, né? Ou o filho está totalmente distante da mãe, ou ele tá com a mãe, ainda que tá casado, se relacionando, ele coloca a mãe em primeiro lugar. Mas tem um pior que esse, tá? Tem um cara pior do que o que coloca a mãe no lugar da esposa. Tem. Qual é o cara pior que o cara que coloca a mãe no lugar da esposa? O cara que coloca a esposa no lugar da mãe. É o cara que faz a mãe e faz a esposa se tornar a mãe dele. Ele acha que a esposa não tem o papel de esposa, tem o papel de mãe, tem o papel de cuidadora. Esposa não é cuidadora. Esposa não é cuidadora. Esposa é esposa. Perfeito. Tua esposa não tem que cuidar de você. A tua esposa, de fato, ela tem que promover você, ela tem que acelerar os teus resultados. Eu gosto muito da Bíblia, que é um livro de muita sabedoria. A Bíblia diz o seguinte, que a mulher é o esteio do homem. Esteio é suporte. Então, o que te suporta, homem, é a tua mulher. A tua mãe que cuidou de você, ela dizia pra você, menino, como você é insuportável. A tua esposa nunca vai dizer isso pra você. Porque ela nasceu, ela foi criada para te suportar. O problema é que os homens têm colocado as esposas num fator de que elas têm que cuidar. Ou a mulher tem que cuidar de mim. Não estou dizendo que a mulher tem que ser desleixada, deixar o homem de lado. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando no fator emocional.
Então, eu ter uma dependência emocional da minha esposa, tratando ela da forma como eu trato a minha mãe. Que ela tenha obrigação de fazer aquilo que eu não quero fazer. E é o que os homens têm feito. Supostamente, uma pseudo-necessidade de serem cuidados pelas esposas como eles eram cuidados pelas mães. Isso dói, isso faz com que muitos relacionamentos acabem, na verdade. Sim, por exemplo, o caso da toalha molhada em cima da cama. Por que a toalha tá na cama? Porque ela não gruda no teto, né? Porque, e como que a gente consegue explicar isso, de repente, de uma forma científica, na questão comportamental, justamente do homem e da mulher? Porque a gente percebe que, às vezes, é uma coisa que pro homem ele parece, né, desligadão, deixou a toalha em cima da cama, né? Só que isso é algo que incomoda muito a mulher. O que existe justamente no homem e na mulher, na questão do perfil comportamental, que é diferente um do outro, que explica essa questão? Ah, o homem, quando a gente falar aqui pra ele, pega a toalha e não deixa na cama. A grande maioria vai falar, pô, mas é simples, é só pegar a toalha e colocar aqui no varal e fazer isso aqui. Só que ele esquece. O homem, do nada, que o homem, acho que ele é mais desleixado que a mulher. Ele só joga lá e esquece. Só que isso é algo que pra mulher é desconfortante. A mulher, ela realmente fica muito irada, estressada. Como identificar essa questão no comportamento dos dois e como resolver isso de vez? Olha que coisa interessante. Ó, vai acabar as brigas em casa agora por toalha, hein? Se liga. Ou vai começar outras. Ou vai começar. Olha só, o homem não é nem que ele é desleixado. Existem coisas que são importantes para o homem que não são para a mulher. Existem coisas que são importantes para a mulher que não são para o homem. Para o homem deitar numa cama úmida e molhada, não muda nada para ele. Porque o homem nasceu para guerrear. Homem que é homem. Não estamos falando de homem emasculado. Estamos falando de homem macho. Né? Homem viril. Sim. Então ele nasceu para guerra. Nasceu para colocar a faca no dente e ir para cima. E ir para a luta. O ponto é que isso para ele não fere. Mas isso interfere diretamente naquilo que é importante para a esposa. Então, o comportamento do homem não é um comportamento mal, não é que ele não liga, não é que ele é desleixado, é que simplesmente aquilo não é importante para ele. O ponto é que, se é importante para minha esposa, tem que ser importante para mim. Por quê? O relacionamento é um alimento que eu preciso dar em troca todos os dias. Então, eu não como uma vez por mês. Eu como uma vez a cada 3, 4 horas. Esse é o ponto. Então, eu não vou alimentar o meu relacionamento de acordo com aquilo que eu acho importante. Só cada 30, 40 dias eu vou lá colocar uma ração. Não, todos os dias eu preciso alimentar. Então, falando de comportamento, muitas vezes sinapses neurais que são abertas no homem durante a construção do caráter dele é diferente do que as sinapses neurais que são construídas na mulher durante a construção do caráter dela. Isso vai de acordo com o quê? Com a criação. Desculpa. Criação, nível de intelecto, ponto geográfico, nível cultural, tudo isso impacta e interfere. A questão é que é o seguinte, quando eu amadureço o suficiente para entender que eu sou homem, e homem não faz aquilo que quer, faz aquilo que tem que ser feito, eu começo a prestar atenção nos pequenos detalhes, aquilo que é importante para minha esposa. E eu começo a me diminuir para não deixar ela desconfortável. Se é desconfortável para ela a toalha em cima da mesa, não vou deixar, mesmo que não tenha importância para mim eu dormir num lugar que está úmido ou molhado. Não tem importância, talvez, para alguns homens se secar com uma toalha cheirando a mofo. Só que se isso é importante para minha esposa, eu sou maduro o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Porque quem faz o que quer é criança, quem faz o que tem que ser feito são homens e mulheres. Então, quando a gente traz esse contexto, a gente começa a entender que, falando de comportamento, não tem muito a ver com a construção que eu faço depois que eu caso, mas com a construção que foi feita no meu caráter desde que eu era criança até o momento que eu cheguei agora. Só que nós podemos mudar essa situação, nós podemos mudar esse processo e contexto, porque tudo vai baseado numa decisão que eu tomo. Só que qual que é o grande ponto? A gente vai voltar falando ali do homem que coloca a esposa, a mãe no lugar da esposa, como a esposa como mãe. Entenda só, a criação de muitos homens foi uma criação extremamente superprotetora. Foi assim, meu filho aqui não pode, a mãe entregando tudo na mão. Eu tenho alguns amigos que, lá eu tô com 41, a maioria ali nos seus 38 a 45 anos, eu tenho alguns que a mãe, até hoje, não vai dormir sem o cara ligar para ela. Cara, o cara tem 40 anos, 40 e poucos anos.
Todos os dias tem que... Não faz sentido nenhum uma coisa dessa. Mas isso é o quê? Um lugar seguro para ele e para ela. É um lugar seguro que ela colocou ele, que ele não quer sair. E aí você para analisar. Esse cara tá aprisionado numa criação que ele fez, e quando a mãe dele não tiver mais presente, não tiver mais ali, ele vai transferir isso para quem? Para a esposa. Para a esposa. Aí vira aquele cara grudento, aquele cara chato, extremamente ciumento, cobrador, enfim, tantas outras coisas. E a mesma coisa quando a mãe se ausenta. Então, tem muitas mães que tiveram que deixar o filho na creche, tiveram que deixar o filho com familiares para poder trabalhar, poder sustentar, poder bancar a casa. Eu não estou dizendo que está certo, está errado, estou dizendo que é o seguinte, ela ficou tão distante do filho que quando o cara consegue arrumar uma esposa, ele quer que a esposa supra dele tudo aquilo que a mãe não deu. Então, isso é muito desafiador. Então, quando a gente fala nesse contexto geral, o comportamento que é gerado, o comportamento vem de onde? Nosso pensamento reflete em nós, o pensamento reflete uma emoção, um sentimento, o sentimento gera uma ação, a ação contínua gera, de fato, um hábito, o hábito gera um comportamento estabelecido. Sim. Só que, de onde vêm os pensamentos? Os pensamentos vêm da construção de sinapses neurais que me geram memórias. As memórias vêm de emoções fortes positivas ou de emoções fortes negativas, chamado de trauma, que geram vários tipos de bloqueios emocionais. Então, quando eu quero mudar um comportamento, o que eu preciso mudar? Vou ressignificar todas as dores e traumas que eu tive, todas as faltas que eu tive, todos os excessos que eu tive. A partir disso, eu mudo as decisões que eu tenho. E aí, eu mudo os resultados lá no final. Cara, por exemplo, o homem, qual é o papel real do homem justamente num relacionamento, né? Às vezes o homem, será que ele está limitado a exatamente isso, a ser o guerreiro, a ser o que provê, a ser o provedor, ou não? É muito mais complexo que isso. Qual é o verdadeiro papel do homem? Cara, o homem não nasceu para ser só o provedor. De fato, esse é o fator principal e é o fundamento do homem, até falando da história bíblica, né, da construção ali do que significa uma família. O papel do homem, de fato, é prover. Mas quando a gente fala em prover, remete a nós, homens, na sua grande maioria, o sustento, o colocar a comida na mesa. Mas não, o homem é o provedor também do amor, o homem é o provedor do cuidado, o homem é o provedor da presença, o homem é o provedor do carinho, o homem é o provedor principalmente do cuidado em pequenos detalhes com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos. Quer ver uma coisa muito interessante que aconteceu? Hoje, minha filha do meio, ela chegou do Brasil, ela estava aqui, foi para ficar com a minha filha mais velha lá, e chegou hoje. E elas foram me encontrar ali em Cascais, para eu ver ela, que eu tinha alguns compromissos. A vida, um abraço e tal, feliz demais. E aí minha esposa falou assim, eu vou almoçar com elas por aqui. Muito rápido na minha cabeça, né? Eu sou bom de fazer conta aqui. Eu falei, vamos almoçar, então são as 4, Peguei, olha, toma aqui, ó, você tá com seu cartão? Tô, mas olha, paga em dinheiro. Toma aqui 50 euros. Aí ela olhou, pegou os 50 euros, ela falou assim, eu nunca imaginei que você ia me dar 50 euros ali, me dar uma notinha pequena e ia fazer tanto sentido para mim. Por quê? A gente vem de Alphaville. Você sabe que para almoçar em 4 pessoas em Alphaville, não é tão simples assim. Qualquer lá no Oê, no Uruguai, ou no Pobre Juan, você vai fazer o quê? Você vai deixar 1.000 e poucos reais lá. E lá funcionava dessa forma. Mas aqui, a conta é outra. O dinheiro tem um outro valor. Então, para almoçar de frente para o mar, num lugar incrível, comer uma comida maravilhosa, ela vai gastar, não vai gastar mais que 30 e poucos, 40 euros. Só que não é o quanto eu dei para ela. Não é o valor. Podia ter dado 100, 200, 300, ou ter falado, usa o cartão e tá tudo certo. Mas foi ela entender que eu me preocupei em dizer para ela, olha, toma aqui, ó, vai lá, faz o que você tem que fazer. Deu mais que 50, ela vai usar, ela tem possibilidade. Mas não tem a ver com prover o valor, né, o dinheiro. É o cuidado. É prover o cuidado. Ela entender que ela é importante para mim. Ela entender que nos pequenos detalhes é que a gente realmente constrói grandes relações. A gente não tropeça em grandes montanhas. O ser humano tropeça em pequenas pedras. Então, você quer ser provedor? Para de querer olhar para o macro. Começa a olhar para os pequenos detalhes. As mulheres, elas vão valorizar muito mais o abraço, o beijo, o carinho. Amor, vai lá fazer tua unha. Olha, eu trouxe para você uma rosa. Olha, passei num lugar, eu sei que você gosta dessa fruta e não dá em qualquer lugar, nem em qualquer época. Eu encontrei para você, eu trouxe toda suja de terra que você comprou no agricultor de rua. E aí ela vai dizer, cara,
Ele lembrou de mim até no momento que ele não precisava lembrar. Então, os homens têm deixado esse fator provedor de internet, digamos assim, Sim. de grandes gurus, dizendo, você tem que ser o provedor, você tem que isso. Cara, com certeza, você tem que colocar a roda para girar, você tem que cuidar da tua casa, bancar o prato na mesa, tua esposa pode te ajudar sim, eu concordo com isso, só que você tem que ser o provedor dos pequenos detalhes, porque é isso que muda o jogo. Esse podcast é diferente, né? Fala, é por isso que vocês amam tanto o YangCast, é por isso que o YangCast viraliza tanto, é por isso que tantas pessoas elas consomem esse conteúdo. Esse podcast aqui, realmente ele é diferente. Eu falo isso não só aqui no lugar de apresentador, de host desse podcast aqui, mas eu falo também no lugar de quem faz parte da audiência, porque eu também consumo o conteúdo. Cada vez que os convidados vêm aqui, eu aprendo muito com eles, eu desenvolvo tudo o que é ensinado aqui, eu trago para minha vida e eu aplico. Não adianta. YangCast é diferente. Nesse contexto, Thiago, justamente de fazer pela esposa, nesse contexto de você investir, qual é a importância do homem investir na sua esposa, não só colocando comida na mesa, mas cabelo, levar para jantar, restaurante, dinheiro para fazer unha, investir de fato na sua esposa, e por que isso é um investimento? Investir na esposa é o investimento que mais dá ROI na vida do homem. Você pode aplicar em ouro, B3, cripto, no que for, imóveis. Você quer ver seu dinheiro dar ROI? Investe na tua esposa. Primeiro, que a mulher é multiplicadora, ela frutifica. 2, que são o investimento que você faz nela. Cabelo, unha, roupa, perfume, jantares. Prova para ela que você não se esqueceu do que ela representa para você. Sabe, quando eu levo minha esposa para jantar, quando eu digo para ela, olha, tal dia, tal hora, quero te levar num lugar especial. Então, eu vou para a Suíça agora dar uma palestra no final do mês. E eu falei para minha esposa, olha, eu tô pensando em a gente ir junto. Tá? Ela conheceu uma pessoa recentemente, essa pessoa da Suíça, e marcaram de fazer algumas coisas. E eu disse, eu vou e eu gostaria, né, que talvez você fosse comigo. Você topa? Está tudo bem? Como é que tá a tua programação? Ela disse, mas não vai ficar muito caro? Porque eu sei que o dinheiro na Suíça é mais caro do que o dinheiro aqui de Portugal. Falei, os francos são um pouquinho mais caros, mas não tem problema. Vale a pena. Eu estou indo a trabalho, eu vou trabalhar, mas eu gostaria de te levar num lugar X, que a gente está programando de ir há muito tempo e nós não fomos. Então, nós podemos ir enquanto eu trabalho, você vai lá, conecta com a tua amiga, vão dar uma volta, se diverte. Na hora que eu terminar o meu trabalho, nós nos encontramos e a gente vai nesse lugar. Ela disse assim para mim, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de lá atrás, quando a gente se conheceu, eu tô com ela só há 26 anos, então você imagina, né? Eu lembrei de lá atrás, um dia que você foi lá na minha casa, me pegou de moto, eu tinha moto, né? Gostava de andar de moto. Eu tinha moto, você me pegou lá na minha casa, e você falou que você ia me levar num restaurante que você foi com seus pais e não sei o quê, lá não sei aonde, perto da praia, e você me levou lá e foi tão legal, e não sei o quê. Eu lembrei disso. O que eu acabei de fazer? Um investimento. E esse investimento gerou uma memória afetiva que vai gerar dentro da minha família mais unidade, mais relacionamento, mais honra. Para muitos pode parecer que não é nada. Para mim foi tudo. Para muitos pode parecer que é caro. Para mim foi um pequeno investimento para fazer com que a minha família esteja cada vez mais alinhada e sejamos cada vez mais felizes. Então, se um homem quer ser feliz no relacionamento dele, uma das coisas principais que ele tem que aprender a fazer é que os maiores investimentos da vida dele não tá em aquilo que dá retorno financeiro, mas aquilo que dá retorno dentro da casa dele. Uau, ele realmente é isso, né? Sobre Sim. isso, né? É maquiagem, é cabelo, é Tudo. Minha esposa, esses dias, ela falou, chegamos recentemente, né? Na verdade, eu cheguei faz mais tempo do que ela né? Ficou organizando algumas coisas no Brasil. E ela falou, eu gostaria muito de achar um lugar para fazer minha unha, fazer meu cabelo, minha sobrancelha, meus cílios, e aí, sabe, né? E aí não acaba mais, né? E eu falei, olha, eu tenho alguns clientes que faz isso, entre em contato, fala com essas pessoas e vê com elas se ela tem indicação, se elas fazem tudo, se faz tudo num lugar, se faz tudo no outro. E ela falou assim, mas até eu encontrar a pessoa vai ficar caro, porque eu sei que é caro todas essas questões. Então, até eu chegar nesse lugar, isso aí vai ficar um pouco distante. Eu falei assim, não tem problema. Se isso é importante para você, é importante para mim.
Ao invés da gente gastar, se desprender de dinheiro com coisas supérfluas e jantar, almoçar 3, 4 vezes na semana fora, o que a gente vai fazer? Vamos 2 vezes no mês, vamos em datas importantes, vamos ficar 2 semanas sem jantar fora, sem almoçar fora, e vamos focar nisso. Por quê? Se é importante para você, é importante para mim. E aí a gente precisa entender, como a gente estava falando da toalha na cama, tem coisas que para o homem não é tão importante, para a mulher tem coisas que não é tão importante para a mulher, mas para o homem é. É conseguir identificar o que é importante para o outro e dessa forma tornar aquilo que é importante para o outro importante para mim também. Ou seja, eu identifico o que para minha mulher, o que para minha esposa ela julga como ideal e trago para mim. Total. Perfeito. Faz total sentido. Outro ponto, por exemplo, o homem casado e é o homem que não usa aliança, o homem casado que não usa aliança. Isso pode ser prejudicial, isso pode acabar realmente acabando numa traição, isso é algum vestígio de falta de caráter, já do cara que ele tem realmente a intenção de não andar com a aliança ou não? Não é a aliança que define. O que você pensa? Eu vou dizer uma coisa para você. Tem uma frase muito antiga que diz que a ocasião faz o ladrão. Sim. Eu não acredito nela. Eu acredito que o ladrão é ladrão. A ocasião revela o ladrão que há dentro dele. Uou. Então, o ponto não é a aliança estar no dedo ou não. É o que está dentro dele e quais são os motivos e as intenções que ele saiu sem aliança. Por exemplo, várias vezes eu tô sem aliança. Por quê? Inclusive, ela não vai sair daqui pelo menos uns 3 meses. Eu fui agora pro Legendários, por conta do choque térmico que deu, do frio, do calor. Minha mão inchou. Eu tenho um problema no nervo e a aliança não entra no meu dedo. Então, muitas vezes, principalmente durante a obra que a gente teve no nosso complexo, eu fiquei muito tempo sem aliança, porque minha aliança não entrava, meu dedo estava inchado. Mas aliança ou sem aliança não muda nada. E eu vou dizer para você, hoje em dia, na geração que a gente vive e a forma que as mulheres estão, não estou falando mal das mulheres, mas existem uma grande porcentagem de mulheres que preferem homens de aliança do que sem aliança. Não, ou seja, cara, isso aí agora é polêmico. Então você acredita que, por exemplo, existem mulheres que elas optam por dar em cima justamente de um cara que tá com aliança? Com certeza. Eu vou dizer uma coisa pra você. Tinha uma outra frase também muito antiga, não sei se é da sua época, que você é jovem, você é muito novo, né? Eu faço 30 daqui a 10 dias. Olha aí, tá novo pra caramba. Mas tinha uma frase muito usada antigamente que dizia o seguinte, que mulher gosta de dinheiro. Quem gosta de homem é viado, mulher gosta de dinheiro. Era uma frase que era dita muito. E eu vou dizer uma coisa, mulher não gosta de dinheiro. Mulher gosta de segurança. E aí, quando uma mulher olha um homem de aliança, um homem bem posicionado, um homem bem estabelecido, um homem firme, um homem que não é emasculado, um homem que é viril, ela olha e ela encontra a segurança que ela nunca teve na vida dela. Então ela vai buscar nesse cara, ainda que ela divida esse cara com uma outra pessoa, ela vai buscar nele a segurança que ela nunca teve. Não estou dizendo o que é certo e o que é errado, estou dizendo o que acontece. Então, as mulheres sim, elas olham e, mesmo inconsciente, por mais que elas digam, não, eu não me envolvo, eu não quero, eu não gosto, ela olha para aquele homem e ela encontra a segurança que ela nunca teve. Isso cientificamente é comprovado, que abre uma sinapse, que gera segurança, que gera confiabilidade, que gera conforto, que gera estabilidade. E é isso que a mulher busca no homem. Não é dinheiro. Porque a mulher pode enfrentar uma baita de uma dor de cabeça com o cara. Se ele disser para ela, fica tranquilo que eu vou resolver o problema, ela disse, então vamos para cima. O problema é que os homens que perderam essa masculinidade no meio do caminho deixaram de dar segurança para as mulheres. É por isso que teve essa distorção. Mas sim, a mulherada hoje prefere um homem com aliança do que um homem sem aliança. Porque o homem sem aliança é um homem sem compromisso. Ele ainda é menino. Então, se ele é menino, a mulher que já é madura, ela não vai querer ele. Ela não vai querer, vai ter. Um ponto que é muito importante é quando a gente fala sobre família, é justamente sobre os pais, né? Hoje a gente vê o aumento cada vez mais e mais dos processos judiciais, né? De pensão alimentícia. O que mostra que nós temos aí realmente o aumento da separação de muitos casais. E como fica justamente a criança, né? Como fica a questão do pai que ele se ausenta do seu filho? Pai ausente e criança doente. E não é doente fisicamente só. De fato, gera uma doença física também. Mas é uma doença emocional. Você vai ver que já foi feita uma pesquisa, não lembro onde nem quando, mas isso já foi feita uma pesquisa que a maioria dos detentos, dos homens que são presos, que se envolveram com drogas, com criminalidade, são homens que não tiveram
uma visão paterna, não tiveram um pai presente. Então, o pai que abandona o filho, o pai que abandona a casa, não estou falando do pai que morreu, não estou falando desse ponto, estou falando de homens que não são homens de verdade, deixam seus filhos à mercê do mundo, da mãe que tem que fazer o papel, da família e da rua, é desses caras que eu estou dizendo. Então, esse cara que não se faz presente, ele está gerando um filho, uma criança, né? Está gerando para o mundo uma criança que emocionalmente ela é doente. Ah, não, mas ela é completa, ele não tem essa percepção, não tem essa visão, mas no fim é assim que acontece. Bloqueios emocionais, traumas gerados, uma criança totalmente segura, com dificuldade de se relacionar, uma criança que tem uma necessidade gigantesca de aprovação, que é perfeccionista, então ela deixa de fazer o que tem que ser feito porque ela acha que tudo tem que ser bom para que ela chame a atenção do outro. Então, quando o pai não é presente, a criança é doente, emocionalmente ferida, emocionalmente afetada, e essa criança que emocionalmente é afetada vai afetar a sociedade. Hoje, a geração que a gente vive doente é reflexo de pais e mães que ou deram excesso de proteção, que não deveriam ter dado, ou a falta desse cuidado que também não deram. Geraram a geração que nós estamos vivendo hoje. Jovens, adolescentes que estão extremamente... como é que se diz isso? Eu tenho em casa. Eu tenho uma filha de 22, eu tenho uma filha de 17, faz 18 esse ano, eu tenho uma filha de 9. Eu surfei as 3 últimas gerações. E eu surfei essa onda, eu sei como que funciona. Eu sei como a banda toca. Eu lidei com jovens nos últimos 12, 15 anos da minha vida, eu lidei com jovem diretamente. Então, eu sei como essa banda toca. Então, eu posso dizer, eu posso afirmar que o reflexo da ausência do pai é, de fato, o resultado que nós temos na geração de hoje. Algo que você falou aí é justamente sobre dar tudo para os filhos. Você acha que pais super protetores, pai que dão tudo para os filhos, isso de fato é super proteger, isso é de fato blindar o seu filho, isso é de fato fazer o seu filho não ter necessidade de nada, ou isso pode representar um risco para o seu filho, para o desenvolvimento dele? A superproteção gera uma criança, um filho fraco. A fragilidade, principalmente dos homens. Uhum. Homens que foram super protegidos são homens fracos, homens frágeis. Né? Então tem o homem viril e tem o homem emasculado. Podemos chamar até de afeminado. Não quer dizer que ele é homossexual. Sim. Eu tenho vários amigos homossexuais, várias pessoas que... homens que têm a decisão de ser casado com outro homem, que são mais viris do que muitos homens que não são homossexuais. Então, virilidade não tem nada a ver com o cara, ou a feminilidade, né? O afeminado não tem nada a ver se ele é homossexual ou não. Tem a ver, de fato, com a construção que ele teve. Então, pensa o seguinte, que os homens que foram super protegidos pelas suas mães, principalmente, porque o pai dificilmente vai ser super protetor, tá? Pai dificilmente, a mãe, ela é mais super protetora com o filho, né? A mãe quer colocar o filho, e olha só, e aí tem um grande problema, o marido que coloca a mãe no lugar da esposa, mas tem muita mãe que coloca o filho no lugar do marido. Então, o esposo é ausente, aí meu filho se torna meu esposo. Ele se torna um representante da minha causa, porque o pai é um cachorro, um vagabundo sem vergonha, e aí a mãe coloca o filho na posição de ser o homem da casa e vestir a bandeira ali. E aí esse cara não consegue se desprender. Então, essa mãe protege ele para que ele não vá embora, e aí ele não consegue se relacionar, ele não consegue ter uma vida saudável com a esposa, e é construído ali um homem extremamente emasculado, um homem extremamente afeminado, um homem extremamente sem firmeza, que traz para a nossa sociedade o reflexo que nós temos hoje, de pessoas lutando pela coisa errada. Ou seja, de fato, nem sempre proteger é a melhor opção. Até porque eu já vi muitos casos, por exemplo, de pais que foram super protetores, pais que super defenderam seus filhos, pais que até colocaram, né, o cônjuge acima dos filhos, isso gerou separação e no final eles terminaram em um asilo. Eu vou dizer uma coisa. Grave, né? Eu vou dizer uma coisa. Isso é mais corriqueiro do que a gente imagina, né? Só que é o seguinte, não tem a ver somente com essa superproteção, porque superproteger não é relacionar. Superproteção, na verdade, é uma fuga.
É uma fuga. Se todo excesso é proveniente de uma defasagem. Então, se eu excessivamente quero proteger porque algo está me faltando e eu estou tentando mascarar isso que me falta com isso que eu estou excedendo. Então, eu super protejo meu filho para mascarar que eu tenho falta de um homem e eu quero colocar meu filho nesse lugar. Sim. Esse é o ponto. Então, quando a gente coloca isso, essa máscara, a gente esquece do que realmente tem que acontecer, que é o relacionamento. Então, eu conheço muitos filhos que não estão próximos fisicamente dos pais, mas que são extremamente presentes. Meus pais estão lá no Brasil. E eles têm clareza de que se eles me ligarem para qualquer coisa, se eles tiverem qualquer tipo de problema, se precisarem de qualquer coisa, eu estou a um voo deles. Eles sabem disso, olha, tudo bem? Tá. Precisar de mim, eu estou a um voo de vocês. Eu ligo para alguém, começamos a resolver e quando você acordar, eu estou aí na porta e a gente resolve o problema. Porque honrar não tem a ver com ficar Do cercando, lado, próximo, cercando ali. Não. Tem a ver com estar presente dentro de uma necessidade. Porque sim, deixará o homem teu pai e tua mãe, vai juntar com a tua esposa e vai tocar a vida. Eu acredito nisso, só que diz também que quem quer ter prosperidade e quer ter longevidade tem que honrar o pai e a mãe. Só que o que é honra nos dias de hoje? O problema é que a geração que a gente vive às vezes não consegue ter a percepção do que realmente é honra. Eles estão trocando, invertendo grandes valores. E eu vou dizer uma coisa, tem muito pai achando que está criando o filho, protegendo ele, dando tudo. Eu dou para o meu filho tudo que eu não tive. Você não tem que dar tudo que você não teve. Na verdade, você tem que ensinar tudo que você não aprendeu. Você tem que ensinar para ele na infância, na juventude, na adolescência, tudo aquilo que você aprendeu quando você era adulto. Porque aí sim você vai estar formando um filho forte, né, para a vida. Agora, quando você dá tudo que você não teve, você tira esse filho da possibilidade de aprender aquilo que você também não aprendeu. Você está tentando antecipar um resultado que ele tem que construir. Por isso que alguns filhos chegam no final da vida do pai, sabe o que eles fazem? Abandonam. Eles deixam o pai no asilo, eles colocam o pai para lá, deixa por um primo cuidar, deixa por um tio cuidar, e deixa morrer lá. Quando vai ver, o pai morreu faz 3, 4 dias, tá lá na casa abandonado porque morava sozinho. É isso. Mas por quê? Não é porque... Não estou dizendo que está certo, nem quem está errado. Eu estou dizendo o seguinte, não é porque o filho não gosta do pai. É porque o relacionamento que era para ter sido construído no decorrer da caminhada, da jornada, foi comprado de alguma forma, só que aquela moeda perdeu valor. A mesma coisa chegar aqui com 100 cruzeiros e tentar comprar alguma coisa aqui na Europa, não vai funcionar. Porque além da moeda não ter mais valor nem no país que ela foi lançada, ela já também ela nunca vai valer num outro país. É o que os pais querem muitas vezes dos filhos. É o quê? Eu quero que meu filho me dê aquilo que eu comprei dele, mas a moeda de troca já não vale mais. A moeda de troca não vale mais. Não vale. Ou seja, até a forma como você cria os seus filhos, ela vai ter um fator fundamental pro final da sua vida. É principalmente isso. A maneira que você cria e se relaciona com seus filhos vai determinar se você vai para um asilo ou não. Essa é a realidade. Vamos trazer pro grosso modo, a maneira que você se relaciona com o teu filho, da infância, adolescência e juventude, determina se no final da tua vida ele vai levar você para tua casa ou vai levar você para um asilo. Tiago, uma frase que é muito dita, eu quero saber se você concorda com ela. Dinheiro não traz felicidade. Isso é uma verdade ou é uma mentira? Dinheiro pode não trazer felicidade, mas a falta dele traz tristeza, garantido. Eu posso te dizer que essa é a realidade. Agora, dinheiro ele pode não comprar a felicidade, mas o dinheiro, sim, ele traz, ele potencializa a felicidade na vida de qualquer um. Sabe por quê? Ninguém é feliz devendo, ninguém é feliz andando de carro velho, ninguém é feliz com aluguel atrasado, ninguém é feliz com luz cortada, ninguém é feliz com o filho sem ter escola para estudar, com o tênis rasgado, ninguém é feliz não podendo levar a esposa para jantar num restaurante, ninguém é feliz assim. Ninguém é feliz nisso. Sem dinheiro, ninguém é feliz duro, ninguém é feliz quebrado, não é. É hipocrisia falar. É a mesma coisa que um cara que está lá pesando 250 quilos, ele virar e dizer, não, eu sou feliz do jeito que eu sou. Mentira. Não é. Não é. É mentira. Isso aí é fuga. É querer mostrar uma coisa, firmar uma bandeira que não é uma realidade. Dinheiro, ele é um potencializador. É que as pessoas confundem dinheiro, né, riqueza financeira com prosperidade. São coisas totalmente diferentes, tá? Então, a prosperidade é aquilo que nós alcançamos independente da quantidade de dinheiro que nós temos. Ok, concordo. Só que felicidade não é como que eu posso dizer? Não é uma emoção, não é um sentimento. Felicidade é um estado. Uhum. Então, o que o dinheiro faz? Ele acelera o alcance desse estado na minha vida.
Então, quando eu tenho dinheiro, o que eu posso fazer? Acelerar o estado de felicidade. Por quê? Aquela viagem que eu queria fazer, que eu não tinha dinheiro, agora eu posso. A cuidar da minha mãe, que eu não tinha capacidade, agora eu tenho. Ajudar o meu irmão, que está passando um momento difícil, que eu não podia, agora eu posso. Fazer com que meu pai realize o sonho de ter aquele carro que ele sempre quis e ele nunca conseguiu, agora eu tenho. De pegar minha esposa e meus filhos e poder morar em qualquer lugar do mundo que eu queira. Viver daquilo que realmente me faça me sentir bem, faça sentido para mim, que é cumprir o meu propósito na Terra. Então, o dinheiro, sim. Na minha percepção, o dinheiro, ele acelera a felicidade, o estado de felicidade na vida do ser humano. Ele pode não... A riqueza, ela pode não comprar. Não é uma moeda de troca, tá? Não é uma moeda de troca. É o que a maioria das pessoas acha, que o dinheiro é uma moeda de troca. Eu dou dinheiro e trago felicidade. Não, não é isso. O dinheiro é o potencializador. Eu não troco, eu potencializo. E aí sim, aí a coisa funciona. Então, eu não acredito nessa frase que dinheiro não proporciona felicidade. Proporciona sim. Acelera o estado de felicidade de uma maneira surreal, porque quem não tem dinheiro acelera o processo de tristeza de uma forma muito mais rápida. Uau! Senhoras e senhores, esse foi o Thiago Coelho aqui no YoungCast. Cara, queria te agradecer, Thiago, por você ter enriquecido tanto a nossa audiência. Foram tantos cortes aqui realmente para fazer a galera pensar, para gerar aquela transformação, aquela evolução de pensamento. Acho que isso é o que agrega bastante. Você é esse cara que tem essa visão aberta e isso é importante demais, né? Nós precisamos de pessoas assim que tenham essa visão sobre o mundo, que seja uma visão diferenciada. Meu amigo, obrigado. Gratidão. Foi um privilégio pra mim, entrevista viu? top. Já sabe, quando Obrigado. você estiver lá em Alphaville, cara, você tem que... Tô lá. Daqui uns 60 dias eu tô chegando lá, tô batendo a porta. Tiagão, fala das suas redes sociais, seus projetos, fica à vontade, cara. Muito obrigado. Olha, quem quiser me encontrar no Instagram, Thiago Coelho X, Thiago com H, Thiago Coelho X, tá? No Instagram. Minha empresa é a X-Create, no Brasil, X-Create Holding, um ecossistema para mídia educacional, espaços de evento, estúdio de podcast, produções de evento, locação de técnica, staff. E aqui em Portugal e já em toda a Europa, X-Create Hub. Também trabalhamos no mesmo formato, estamos aqui para potencializar os teus resultados dentro daquilo que nós temos, tá? Então, segue a gente. É isso aí, então, essa é a nossa recomendação. As redes sociais do nosso convidado, elas estarão aqui na descrição. Então, na descrição você consegue visualizar todas as redes do Thiago, acompanha ele, segue ele lá. Os cortes dessa entrevista já estão disponibilizados lá em nosso Instagram, então você pode correr no Instagram e assistir os cortes dessa entrevista. E aí você envia para seus amigos, envia os cortes para sua família, envia para o seu esposo, né? Os cortes que a gente teve aqui hoje, eu tenho certeza que vai ser de grande valia e isso vai ser transformador. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e o próximo episódio do YoungCast, ele vai estar aqui do lado, é só você clicar aqui, que dentro de um período de 3 segundinhos eu te recebo novamente para mais um episódio. Maratona YoungCast hoje, que hoje é dia de maratonar o Young. Tamo junto.